Bom dia, bom dia. Que maravilha, minha gente, estar chegando nesse momento divino das manhãs domingueiras do Evangelho de Jesus. Aquele Evangelho que a gente costuma dizer nas nossas conversas, a cartilha caminho suave do Evangelho, que nos orienta, nos ilumina, nos conduz. E eu fico muito grato por participar aqui com todos vocês, trazendo algumas coisas que a gente preparou com muito carinho, com muito amor. Um abraço a todos, aqueles presentes, aqueles que nos assistirão posteriormente. O meu abraço, a minha gratidão. Hoje nós vamos dar uma sequência num estudo que nós já começamos há alguns meses atrás. Obsessão. E da vez passada, quando estivemos aqui, falamos das noções preliminares. E para retomarmos o fio da meada, recordemos algumas colocações da outra palestra, quando disse ser um tema muito intrigante, não no sentido de provocar intrigas, como eu disse, mas no sentido de excitar a nossa curiosidade, despertar o nosso interesse, a fim de conhecê-lo, para melhor nos proteger, por ser ele uma calamidade, um sofrimento que envolve as duas dimensões da vida, a material e a espiritual, podendo até ser caracterizado como uma pandemia. Isso mesmo, pandemia, atingindo todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Falei da sua definição, uma definição colocada por Kardec no Livro dos Médiuns. Obsessão é ação e domínio persistente que um espírito mau ou ignorante, observem, espírito mau ou ignorante, porque o espírito bom, amoroso, ele não exerce esse tipo de ação. Né? Então, é ação e domínio persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre uma pessoa, atraído por seus maus pendores, procurando dominar. E até para melhor entendimento, eu trouxe também uma questão do livro dos Espíritos, quando Kardec indaga as entidades venerandas. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os colaboradores da terceira revelação respondem: muito mais do que posso imaginar, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Entretanto, com base nessa colocação, nós precisamos descaracterizar aquele perfil de vítimas dos obsidiados. Porque os espíritos vão atrás daquilo que os atraem. Isso demonstra que, na maioria das vezes, estamos encarnados agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinizam, se afinam com o nosso modo de pensar, ser e agir. Todos já deviam saber, não havendo morte, no sentido de destruição ou aniquilamento da vida,
A vida prossegue na outra dimensão. E o espírito se desencarna e reencarna com os valores que lhe são peculiares, o nosso patrimônio moral. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sobre o passe mágico da desencarnação. Não. Cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante sua vivência aqui na Terra. E, em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, simpatia e animosidade, unem os afetos como prendem os adversários. Muito bem. Isto esclarecido e falado como um preâmbulo, nós vamos passar para o assunto de hoje, a obsessão simples. Minha gente, nós sabemos que o fundamento da vida é o espírito. É o espírito. Nós necessitamos do mundo físico, do corpo físico, principalmente para evoluir. E aí vem de contrapeso, vamos dizer assim, as reparações. Mas o fundamento é o espírito, é ele que sobrevive. Então a vida é uma oportunidade evolutiva focada no aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito, através de múltiplas existências e no aprendizado do amor. Nós somos induzidos pelo fatalismo da evolução. Por que eu digo fatalismo? Porque, sob o nosso ponto de vista, é o motivo pelo qual fomos criados a se perder de vista, simples e sem conhecimento, mas com reais potenciais e oportunidades para o progresso. Isso faz parte da legislação. E num determinado momento, habitarmos os altiplanos celestiais. Estou preparando o lugar para que onde eu esteja, estejais vós também, disse Jesus. Agora, tudo isso, normalmente, é estimulado pelo aguilhão do sofrimento, em razão da nossa teimosia em não aceitar as lições de Jesus. E nesse processo de transformação moral, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos da alma e definindo as nossas amizades espirituais com as suas respectivas influenciações, que poderão ser boas ou más, positivas ou negativas, conforme nossas vivências. E a gente pode dizer que essas influenciações variam pessoa para pessoa. E conforme o comprometimento de cada um, apresentam diversas características, desde a influência simples, a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais, que levou a Kardec a dar a seguinte classificação: obsessão simples, fascinação e a subjugação. Muito bem.
Vamos acompanhando o nosso raciocínio. Esta simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores, é o início da obsessão. A nossa mente é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e aspirações, determinando nossos tipos de simpatias ou antipatias e nos ligando a elas. Estamos acostumados a ouvir um dito popular: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Os espíritos dão outra construção a esse dito e falam assim: diz-me quais são as qualidades morais dos pensamentos, dos atos e das ações, que diremos quem são os espíritos que te acompanham. Os espíritos nos ensinam que quem anda com espíritos elevados são aqueles cujos pensamentos e atos são elevados. Para ficar bem claro. Entretanto, se a mente estiver adornada pelas virtudes, adornada, estará resguardada das investidas trevosas, enquanto a mente ociosa, inerte, preguiçosa, candidata-se a hospedar visitantes hostis. Estes visitantes, ao sentirem-se atraídos, sondam o ponto vulnerável da nossa conduta. E eles conhecem, e eles sabem. Para centralizar ali, massagear o ego, centralizando o fogo cerrado da sua artilharia moral. Aí pode vocês estarem perguntando: como isso se processa? Como que se desenvolve isso? Toda ação se processa via mental. A nossa casa mental. A princípio, a mente desprotegida recebe ideias e pensamentos que se confundem com os seus. É esse o modo que eles atuam. Pensamento a pensamento, perispírito a perispírito. Produzem pensamentos e jogam na nossa mente. Pois o invasor, o espírito, já estudou os nossos pontos frágeis e as nossas preferências, procurando intensificá-los para nos deixar sob o seu intenso domínio. Semelhante, olha um quadro para que a gente possa entender. Semelhante ao animal predador que, de tocaia, estudou todos os movimentos da sua presa e, quando dá o bote, ela não escapa. Ela não escapa. Aí, então, o invasor, instalando a ideia de trabalho contínuo. Trabalho contínuo. E é isso que caracteriza a obsessão. Essa coisa contínua. Esse looping, vai e vem, vai e vem. Essa coisa recorrente vai envolvendo a sua vítima. Na certeza de que, assim como que alguém não gostando de uma música, eu não gosto dessa música, mas de tanto ouvi-la, passa a aceitar. E às vezes até cantarolar algumas de suas notas. E aí, minha gente, em consequência da mente vigilante, ela acaba por aceitar
e incorporar a ideia obsidiante como se fosse a sua, porque ela reage. Eu não estava pensando nisso, o que isso nasceu aqui dentro? Aí o obsessor tira. Daqui a pouco ele volta com a mesma ideia de trabalho. De novo essa ideia. Meu Deus. Até que ele. Não, eu não estava pensando, mas essa ideia é minha mesmo. Esse pensamento é meu. Então, a partir daí, começa o intercâmbio psíquico. Pois porque ao aceitar a indução mental, o desatento hospedeiro, dono ali desse edifício, corpo, nós, nós fornecemos uma tomada que o hóspede se liga e inicia a retirada de energia vital, ao mesmo tempo em que lhe devolve energias deletérias, nocivas, com o objetivo de diminuir a resistência física e espiritual. Imagine o quadro, minha gente. Imagine o quadro. O que faz o homem quando penetra a casa desprotegida de outro a quem odeia e a quem deseja prejudicar? Já dá para ter uma ideia. E é fácil deduzir. Invade, descarregando todo o seu ódio, destruirá tudo, causando-lhe um enorme prejuízo material. No caso em questão, esse que nós estamos estudando, o procedimento é similar. O espírito invasor também provoca uma desordem em nossa casa mental, produzindo um clima de desequilíbrio, de desânimo, de inquietação, de desconfiança, gerando insegurança pessoal, síndromes variadas e enfermidades de difícil diagnóstico. Faz os exames, não aparece nada, o médico diz: você não tem nada, vou encaminhar você para um psicólogo, um psiquiatra. Não acusou nada aqui, é da sua cabeça. E realmente eu é. Entretanto, gente amiga, nada se acha perdido nesse mundo de Deus, como nada acontece em nossa trajetória que não tenha uma causa coberta de justiça e não acarrete um termo providencial, não acarrete um termo útil. Assim como se a gente sintonizar com as entidades malfazejas, por possuirmos ali o foco que as atrai, os maus pendores, como Kardec diz lá na definição, e elas correspondem, em processo semelhante, ao demonstrar decidido empenho em modificar-nos, imediatamente seremos assistidos por entidades de luz que respondem aos nossos apelos e nos auxiliam a sair dessa situação complicada. Eles auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não ficar esperando que os espíritos resolvam a nossa. Eles auxiliam. Dias atrás, atendendo uma pessoa que estava passando por uma situação semelhante, e já havíamos ficado com ela, já fazia ali uns
2 meses. E uma reclamação muito grande. E a gente orientando. O Espiritismo não faz milagre. O Espiritismo coloca nas suas mãos os instrumentos para que você possa trabalhar e conseguir aí êxito. E aí a gente teve a intuição. Falei, olha, você já passou da fase não, você já passou pela fase da alimentação integral. Aí começamos a colocar o alimento na sua boca. Agora você já está em condições de se alimentar sozinho. Levante. Você não sabe, não conhece a força que você tem dentro. Agora é com você. Então é assim. A espiritualidade está aí. Como sempre está. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Desse modo, é importante esclarecer que a gente deve ficar atento em detectar a obsessão nessa fase inicial classificada como simples, pois ainda não se estabeleceu tenazmente, não criou raízes ainda, e tem boas possibilidades de cura rápida a partir da conscientização do próprio indivíduo, que demonstrará interesse em promover uma total reformulação íntima. Isso significa elevar seu padrão vibratório, não sintonizando mais com as faixas interiores, aprendendo por si mesmo a rechaçar as ideias obsidiantes que não mais combinam com a nova opção de vida. E aqui eu me recordo o grande Herculano Pires, conterrâneo aqui de Avaré. Ele ensinou o seguinte: a cura da obsessão se chama autocura. Ninguém pode livrar você da obsessão se você não quiser livrar-se dela. Portanto, meus queridos amigos e ouvintes, embora o passe, a doutrinação e o tratamento espírita, a desobsessão real e definitiva para Herculano Pires passa pela reforma interior e a autoevangelização do obsidiado. Aí está a medicação. O nosso Divino Mestre, e a gente encontra essas palavras no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Aliás, lá existe algumas mensagens do Espírito de Verdade consoladoras também. Ele diz assim: sou o grande médico de vossas almas e venho trazer-lhe o remédio que deverá curar-nos. Que remédio é esse, meu? Que remédio é esse que ele nos trouxe e nos legou? Esse patrimônio é o Evangelho. É a nossa cartilha Caminho Suave. Se a gente quiser construir um caminho suave, conhecer e praticar o Evangelho. Nós vamos evoluindo.
E não é num passe, não é esperando um milagre, é trabalhando, é sendo bom e praticando bem. E o ideal é preservar-se numa atitude nobre e digna diante da vida. Reforçar os bons procedimentos, desenvolver hábitos salutares, estudar páginas edificantes, instalar o culto cristão, o culto do evangelho no lar, praticar o bem pelo simples desejo de tornar o semelhante feliz, participar de trabalhos voluntários, não guardar mágoas, rancores, ódios, nem desejos de vingança. Perdoar incondicionalmente, possuir uma vivência cristã e renovar-se pela oração. Meus irmãos queridos, são estes os conceitos que trouxemos para hoje. Tomara a Deus que possamos assimilá-los, desenvolvê-los e colocá-los por obra no lidar de nossas vidas. Com isso, nós construiremos uma barreira vibratória que nos colocará a salvo dos assédios e das insinuações das entidades malfazejas. A gente tem uma predileção ali por Mateus, por Marcos, Lucas e João. E eu costumo, às vezes, recordar os dois últimos versículos do Sermão do Monte, o maior sermão proferido por Jesus, que está em Mateus. E o Sermão do Monte não é somente as bem-aventuranças. É o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, onde Jesus abordou todas as nuances que envolvem o nosso proceder aqui na Terra para caminhar rumo à evolução. E lá, nesses dois últimos versículos, ele enfatiza a prática e a vivência. E conta uma pequena parábola. Não está lá, não está lá como parábola, mas a gente entende assim, quando ele, olhando para aquela multidão que o cercava e concluindo a sua prosa, que a gente pode considerar um compêndio de direitos humanos, que foi o Sermão do Monte, ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as aplica, e as pratica, e as vive, eu vou compará-lo ao prudente que edificou sua casa sobre rochas. Vieram as chuvas, subiram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque os alicerces estavam na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica,
eu também vou compará-lo a um insensato que colocou os alicerces da sua casa na areia. Vieram a chuva, subiram os rios, bateram os ventos, e ela não resistiu e caiu, sendo grande a sua ruína. E Fagundes Varela, quando termina esse poema, ele diz assim: depois desses sagrados conceitos, abrindo caminho entre a multidão que amigo certa, seguido do seu, desceu do mundo. É isso aí. A gente fala em todas as nossas reuniões a necessidade da prática. E Jesus, há 2000 anos, um pouco mais, ele já enfatizou. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica, o que acontece com os dois? Porque a gente vai admitir que chuvas, inundações e furacões, ele está falando ou se referindo a tudo que a gente passa, de dificuldades, de sofrimentos, de enfermidades. E quem está com a casa na rocha, ela balança, mas porque ele tem fé, ele acredita. A sua casa está com os alicerces fincados na rocha do Evangelho. E não vai cair. Muito bem. Essa é a nossa participação na manhã de hoje. Eu agradeço. Feliz por estar aqui. Gostaria de, como o meu amigo Henrique, todos os domingos prestigiando a sua presença, mas eu faço exatamente nesse horário já há muitos anos o meu Evangelho no todos os domingos, das 9 às 9h30, às vezes passo um pouco mais, aí vem os comentários também, e aí eu fico impedido de ingressar, muito embora a minha irmã Thelma me mandou o convite. Eu fico muito agradecido. E vamos encerrar a nossa participação de hoje agradecendo Deus, a Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, a nossa eterna protetora, por tudo que nos tem concedido, pela vida, Senhor, e tudo que envolve a nossa vida aqui na terra. A nossa gratidão imensa, imensa, Senhor. Pai nosso que está nos céus e em todos os lugares desse cosmos, santificado seja o vosso nome, que nós possamos santificá-lo, Senhor, seguindo as suas leis, conhecendo e vivendo o evangelho do seu Filho, amando o próximo como a nós mesmos. Venha a nós o vosso reino, reino de amor, de bondade, de paz, reino que não está no exterior, como o Senhor disse, Senhor, mas no interior de cada um de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vontade soberana, vontade perfeita, vontade justa, aqui como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão que nutre a alma, o pão que sustenta o corpo, nos dando vida, vida. Essa bênção, a maior bênção que nós recebemos das mãos de Deus para a glória da eternidade.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Justiça de amor, conforme perdoar, seremos perdoados. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de todo prurido tentador, de todas as forças negativas que nos chegam. Mas dai coragem a todos nós para resistir às investidas do mal. Nos liberte de todo mal, desse mal que insiste em permanecer dentro de nós. Nos ajude, nos proteja, e que assim seja, Senhor. Assim seja, e assim será. Tudo conforme a sua vontade. Graças a Deus, graças a Deus. Assim